Oi, galera, tudo bem? Bom, vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, pessoal, a semana passada a gente já estudou, essa a gente vai estudar e nas próximas também. Vamos dar continuidade aos ciclos biogeoquímicos, ok? Vocês lembram o que são ciclos biogeoquímicos? É um movimento que acontece entre os elementos químicos da natureza, os seres vivos e os ecossistemas onde eles habitam, né? A semana passada a gente viu sobre o ciclo do carbono. Essa semana a gente vai ver sobre o ciclo do oxigênio. Fechou? Então vamos lá. Uma curiosidade sobre o oxigênio é que esse elemento químico ele está composto em pelo menos metade da litosfera, metade da hidrosfera e metade da atmosfera. Lembram o que é litosfera, hidrosfera e atmosfera? Litosfera é a parte da crosta terrestre, hidrosfera é a parte da água e a atmosfera é a parte do ar. Então, ele é um elemento químico bastante abundante no nosso planeta, tá? Esse ciclo ele é importante, pessoal, porque o oxigênio ele é essencial, né, para a respiração celular, para que aconteça a fotossíntese e para a combustão. Combustão é queima, qualquer tipo de queima, correto? Então vamos lá. A principal etapa desse ciclo é, sem dúvida, a fotossíntese, né? Que ela acontece devido aos seres fotossintetizantes, que são algas e plantas em geral, onde elas liberam o oxigênio num processo químico que acontece no interior desses seres, né? Na fotossíntese, a gente tem a produção do oxigênio, então, que ele é liberado, né? Para quem? Para respiração celular de todos os seres que são aeróbios. Lembram o que é isso? Seres aeróbios são os seres que utilizam o oxigênio na respiração. Temos algumas exceções, que daí são chamados de anaeróbios, que são algumas espécies de bactérias. Mas, em geral, todos os seres são aeróbios e necessitam desse gás oxigênio que é liberado durante a fotossíntese, né? Na atmosfera, a gente tem a molécula do oxigênio encontrada de 3 formas. A gente tem ela encontrada na forma, então, do gás oxigênio, que tem a molécula O2, que são 2 oxigênios grudadinhos. A gente tem na forma de CO2, que é o gás carbônico, que aí a gente tem um carbono e 2 oxigênios unidos por ligações químicas. E a gente também tem o oxigênio na fórmula de ozônio, na forma de ozônio, perdão, que a fórmula é O3, que aí são 3 moléculas de oxigênio grudadinhas por ligações químicas. Fechou? Então, assim, pessoal, o ciclo do oxigênio nada mais é do que o quê? A fotossíntese, que libera o O2, que é o gás oxigênio, que é utilizado na respiração celular, e é liberado o CO2, que é o gás carbônico, que também tem oxigênio. Além disso, quando qualquer ser vivo ele morre, a ação dos decompositores ali libera energia e libera CO2, que também tem oxigênio. Então, o oxigênio ele é liberado na respiração, na fotossíntese e na decomposição. Quando esse oxigênio é liberado para a atmosfera, parte dele vai formar um outro composto. E esse outro composto ele se chama ozônio. Já ouviram essa palavra, né? Esse gás ele é localizado na estratosfera. Relembrando vocês que a nossa atmosfera ela tem 5 camadas. Uma delas é a troposfera, que a gente vive, que vai até mais ou menos 17 quilômetros de altitude. Logo acima dela, a gente tem a estratosfera, que é a camada da atmosfera onde está localizada esse gás ozônio, que vai formar a camada de ozônio. E qual que é a importância da camada de ozônio, pessoal? Isso a prof sempre fala nas aulas, né? A camada de ozônio ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Parte dele entra na Terra e parte dele bate na camada de ozônio e volta. Porém, devido
a emissão desenfreada de alguns gases tóxicos, chamados de CFCs, essa camada ela sofreu alguns danos irreversíveis, porque a camada de ozônio ela não se refaz. E esses danos a gente chama de buracos na camada de ozônio. E eles são responsáveis pelo aquecimento global. Mas o que são esses CFCs que geraram esse problema na camada de ozônio? São gases que eram usados na fabricação de aerosol, ar-condicionado, geladeira, freezer, né? E o o primeiro C é de carbono, o F é de flúor e o outro C é de cloro. Então, esses elementos químicos unidos, eles têm o poder de desintegrar a molécula de O3, que é a molécula da camada de ozônio. E elas formam um O2 e um O separado. E aí eles não têm mais a função de filtrar esses raios ultravioletas. E isso gera grandes problemas, né? Aumenta a temperatura do planeta, porque vai aumentar o efeito estufa, e isso causa derretimento das geleiras, inundações de continentes, câncer de pele, a morte de seres produtores das cadeias alimentares, que são chamados de fitoplâncton, porque são seres extremamente sensíveis ao calor, e daí causa um desequilíbrio ambiental, né? Então, tudo isso foi gerado, ainda é gerado, porque tem gente que ainda utiliza esse tipo de principalmente geladeira e freezer antigo, então esse gás continua sendo liberado, e a camada de ozônio, ela não consegue ser recomposta. Tá entendido? Veja o problema, né? Bom, uma outra função do oxigênio que a prof falou para vocês ali, que ele é essencial para que aconteça a combustão. Então, sem o gás oxigênio, não acontece queima de alguma substância, tá? E essa parte aqui do conteúdo é uma das atividades que vocês vão fazer para a prof para essa aula. Tá bom? Pessoal, ali na página... Deixa eu ver onde é que a prof anotou aqui. Eu tô sem o livro, pessoal, mas depois eu deixo anotado no exercício. Ali na página do livro sobre o ciclo do oxigênio, tem um esquema direitinho de como acontece esse ciclo, mas eu acredito que ficou claro para vocês, porque não é uma novidade, né? Mas, mesmo assim, qualquer dúvida que vocês tiverem do vídeo, das atividades, a prof tá sempre disponível para vocês no Teams, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é que todas as atividades que vocês mandam para a prof manda uma devolutiva para vocês. Então, quando vocês quiserem saber se vocês acertaram, se vocês erraram, no exercício que vocês me enviaram, vocês vão lá e olham embaixo, que sempre tem uma devolutiva da prof. Tá bom? Um beijão, ótima quarta e até mais!